Olá, que Deus abençoe a sua vida, que a paz, a graça e o amor de Deus esteja com você. Nessa manhã eu gostaria de trazer uma mensagem reflexiva para as nossas vidas, em nome de Jesus, baseada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 42. Deixa eu ler para você primeiramente. Diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqui ele está descrevendo, Lucas está descrevendo a maneira da igreja viver logo depois do dia de Pentecostes, que foi aquele dia onde o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, onde o Espírito ali veio sobre o povo de Deus com poder, encheu o coração das pessoas e muitas pessoas se converteram, muitas pessoas se tornaram cristãs e a partir daquele dia passaram a seguir a Jesus. E Lucas está relatando aqui como é que era a vida da igreja, como é que se comportavam aqueles que se diziam cristãos. Então, baseado nesse versículo, eu gostaria de trazer uma reflexão para nós, para que a gente possa pensar sobre a nossa vida como cristãos. O que significa ser um cristão? Como anda um cristão? Quais são os hábitos de um cristão? Que características ele tem? Porque muitas pessoas se dizem cristãs hoje. Mas será que elas vivem como cristãos de verdade? Será que estão agradando a Deus? Eu quero que você reflita nisso. É algo que eu sempre reflito na minha vida também. E eu gostaria que você refletisse. Será que a sua vida está agradando a Deus? Será que você tem andado como um cristão de verdade? Será que você tem produzido frutos de um verdadeiro cristão? Será que você realmente teve um encontro com Deus e na sua vida estão manifestadas características que evidenciam que você é uma pessoa transformada por Cristo, que você é uma pessoa salva, regenerada? Nesta manhã eu gostaria de refletir especificamente sobre um dos hábitos que a igreja tinha, que é o que relata aqui, que eles perseveravam nas orações. Fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Mas eu gostaria de refletir aqui somente sobre esse último hábito, que é de perseverar nas orações. Querido, nós precisamos entender uma coisa. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio a este mundo e Ele morreu na cruz, no nosso lugar, pagou pelos nossos pecados e ali Ele conquistou a salvação para a igreja. Ele conquistou a salvação para todo aquele que nele crê. Ali naquele momento Ele venceu o diabo, Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado. Por causa dessa sua obra expiatória, de ter conquistado ali a salvação, perdão de pecados para nós. Hoje, todo aquele que crê em Cristo, ele recebe uma nova vida. Ele é transformado. Todo aquele que se arrepende, confessa seus pecados, entrega a sua vida a Jesus, reconhece-o como Senhor e passa a andar na presença dele, essa pessoa é transformada, é salva, regenerada e passa a viver de maneira diferente. E uma das principais coisas que acontecem na vida de alguém regenerado é a comunhão com Deus. Que aquele que vive no pecado, distante de Deus, não tem essa comunhão com Deus. Ele está morto nos seus delitos e pecados, como diz Efésios 2:1. Mas quando você se volta para Deus, por meio de Jesus Cristo, a comunhão que você não tinha, você passa a ter, você passa a conhecer a Deus, você passa a ter intimidade com Deus,
você passa a ter comunhão com Deus, porque você passa a ser filho de Deus. Então é restaurada a comunhão, para que a pessoa tenha amizade com Deus, para que ela ande com Deus, como um filho de Deus, como um amigo de Deus, andando em profunda intimidade, conhecimento, comunhão com o seu Criador. Isso é uma das características básicas de um verdadeiro cristão. É ele voltar a ter comunhão com Deus. E uma das principais características que evidenciam essa comunhão com Deus é isso aqui, as orações. Veja que estes irmãos, esta igreja, quando eles se converteram, uma das principais coisas que eles passaram a praticar foi praticar a oração, viver uma vida de oração. Por quê? Porque orar é andar com Deus. Orar é ter comunhão com Deus. Orar é se relacionar com Deus. É estar junto dele. É falar com ele. É ouvi-lo. É sentir sua presença. É sentir o seu abraço. É estar junto com ele. Oração é isso. Oração é para ser tão natural para um cristão como respirar. Deve fazer parte da sua vida. Por isso que esses cristãos viviam assim. Porque o Espírito de Deus que passou a habitar neles os levou a ter essa vontade de estar junto de Deus. Isso é natural para um cristão. A vontade de orar, de buscar Deus, de estar na presença de Deus, de conhecê-lo, de falar com Ele, de expor suas necessidades, de adorá-lo, de agradecê-lo, de interceder, de estar buscando a sua face dia após dia. Depois que Jesus morreu, a palavra de Deus diz, lá no livro de Hebreus, que foi aberto um novo e vivo caminho pelo sangue de Jesus Cristo. E nós temos intrepidez, ou seja, ousadia, nós temos que ter para entrar no Santo dos Santos. O que é o Santo dos Santos? É o lugar mais escondido do templo, o local onde está a presença de Deus, a glória de Deus. Então nós temos que ter essa intrepidez, essa ousadia de entrar no Santo dos Santos. Porque Deus está ali esperando por nós, para que a gente entre na sua presença. Então a vida de oração, ela faz parte da vida de um cristão. E eu quero que você reflita, será que isso diz respeito de você, diz respeito a você? Você é alguém que anda assim? Isso descreve você, você é alguém que vive uma vida de oração? Porque quantas pessoas hoje dizem que são cristãs, mas não oram, não conversam com Deus, não têm comunhão com Deus, não têm intimidade com Deus, não o conhecem, não buscam, não têm prazer em orar, não têm prazer em falar com Deus, não têm prazer em buscar conhecer a Deus, em se relacionar com Deus. Quantas pessoas que dizem que são cristãs e praticam as chamadas rezas, que nada mais são do que orações mecanizadas, robóticas, sem vida. Porque de que adianta você repetir uma reza, como por exemplo fazer do Pai Nosso, uma reza, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, sem você saber nem o que você está dizendo, sem você saber nem o significado daquelas palavras. Vira uma coisa mecanizada, uma coisa automática, uma coisa sem vida. As pessoas acham que pelo simples fato de rezarem horas após hora, repetirem várias vezes o Pai Nosso, o credo apostólico, elas acham que isso é oração. Isso só é uma repetição vazia, sem vida. E Jesus disse, não sejam como os gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não é pelo muito falar. É por você falar com sinceridade, com verdade, abrindo o seu coração para Deus. Jesus ensinou o Pai Nosso como uma oração, um modelo, para a gente entender como é uma oração. Não foi para a gente repeti-lo como uma reza, como uma coisa que a gente repete, 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 sem vida, sem entendimento, sem saber o que está fazendo.
É um dos grandes erros das pessoas a respeito de oração. Acham que fazendo isso estão orando. Nunca oraram. Nunca tiveram uma conversa com Deus sincera. Orar é você abrir o seu coração, é você falar com Deus aquilo que você está sentindo, aquilo que você tem vontade de falar para Ele, aquilo que você tem vontade de dizer. Orar é você se debruçar ali diante do Senhor, chorando, agradecendo, adorando, conversando com Ele, ouvindo a sua voz. Isso é orar. Palavras que vêm de dentro do seu coração. Não palavras prontas, que você não sabe nem o que significam e que você repete vezes sem fim, sem propósito nenhum. Isso não te edifica, querido. Isso não traz vida para você. Isso não é orar. E outras pessoas que se dizem cristãos não rezam, mas também não oram. Ou seja, passam dias e dias vivendo a sua vida, dizendo que são cristãos, mas não têm um momento com Deus. Não tem aquele momento como Jesus disse, tu quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, ora em secreto. E o Deus que vê você ali em secreto te recompensará. Muitos só oram quando estão na igreja. E olhe lá. Às vezes não é algo feito de coração. Então, quantas pessoas, queridos, dizem que conhecem a Deus, mas não oram? Passam dias e dias sem orar, não tem vida de oração. Quando vão orar, oram 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, uma oração relâmpago, sem vida. Para muitos a oração é um fardo, sabe? É uma coisa difícil, é uma coisa ruim, é uma coisa tediosa, é uma coisa chata, é uma coisa que ele não tem vontade de fazer. Ele faz obrigado. E aí a pessoa diz que é cristão, mas não tem prazer nenhum em oração. Isso é uma contradição. Como é que eu digo que amo alguém e não tenho vontade de me relacionar com essa pessoa? Imagine como pode você dizer que ama, por exemplo, seu pai e você não tem vontade de conversar com seu pai. Você dizer que ama o seu marido, a sua esposa, mas você não tem vontade de conversar com seu cônjuge. Você não tem prazer na presença dele. Imagine um namorado que diz que ama a namorada, mas não tem prazer em conversar com a namorada, em ouvi-la, em estar na sua presença. Que amor é esse? Isso não é amor. Então, querido, você precisa buscar a Deus de verdade. Você precisa buscar a Deus em oração. Você precisa buscar conhecê-lo, ter uma vida de oração, de intimidade, de busca por Deus. Então, não dá para imaginar uma vida de comunhão com Deus sem oração. Mas isso é um sinal, um indício forte de que provavelmente você nunca se converteu. Porque se você diz que é cristão, mas você nunca ora, você nunca conversa com Deus, você não tem prazer nisso, não é algo que você faz, não é algo que você gosta, não é algo que você busca. Isso é um indício muito forte que talvez você nunca tenha tido um encontro com Deus. De que você precisa se converter, de que você precisa se entregar ao Senhor, se arrepender dos seus pecados. Porque uma das coisas que o Espírito Santo produz logo na nossa vida é uma vontade de buscar a Deus, de falar com Deus. Eu sei que às vezes a nossa carne luta contra nós, porque a nossa natureza pecaminosa, ela não tem prazer na oração. Nós naturalmente não temos prazer na oração. Isso é por causa do pecado que há em nós. Mas quando você é cristão, você sabe que precisa orar. Você sabe que tem necessidade. O Espírito Santo coloca sede em você. Você vai orar mesmo assim. Mesmo quando você está se sentindo cansado, sem muito ânimo, você vai orar. E sabe o que acontece? Quando você vence essa barreira inicial, essa dificuldade inicial, Deus ele começa a lhe envolver, ele começa a falar com você, você começa a ter mais e mais vontade de orar, e de repente você vai orar cada vez mais, você vai passando a orar 10, 20, 30,
40, 50 minutos, 1 hora, de repente você está orando 2 horas, 3 horas, 4 horas. Tem gente que ora esse período de tempo porque a pessoa, quando está na presença de Deus, não tem vontade de sair mais, tem vontade de continuar falando ali, escutando a Deus, em comunhão, adorando, agradecendo, porque isso dá prazer ao nosso espírito que foi regenerado por Deus. E quanto mais você ora, mais vontade você vai ter de orar. E quanto mais você ceder às tentações da sua carne, da sua natureza caída, e deixar de orar, menos vontade você vai ter de orar. E quanto menos você orar, menos comunhão você vai ter com Deus. Quanto menos comunhão você tiver com Deus, mais distante você vai ficar dele. E mais fácil vai ser você cair no pecado, você se afastar dele totalmente e se desviar para a vida perdida que você vivia antes. A oração, ela sempre fez parte da vida dos homens de Deus na história. Se você olhar os homens e mulheres de Deus na história, foram pessoas de oração, pessoas que cultivaram comunhão com Deus. Se você olhar o próprio Jesus, foi um homem de oração, constantemente buscava a face do Pai, falava com Deus, tinha comunhão com o Pai. Paulo, Pedro, João, os apóstolos tinham vida de oração, a igreja que tinha vida de oração. Por quê? Porque eles tinham necessidade. O Espírito de Deus provocava neles essa sede. E aí eles atendiam ao chamado de Deus e iam orar, iam buscar, iam se consagrar a Deus para poder receber dele vida, receber dele amor, graça, poder, unção, misericórdia, para continuar vivendo. Então, querido, se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus e não vive assim, você está fora da vontade de Deus, tem alguma coisa errada. Pare para pensar em como está a sua vida. Às vezes a gente olha os grandes homens e mulheres de Deus na história, que foram pessoas avivadas, usadas por Deus, e a gente pensa assim: ah, como eu queria ser daquele jeito, ah, como eu queria ser usado por Deus assim, ah, como eu queria ser uma bênção. Sabe qual era o grande segredo dessas pessoas? Uma vida de oração. Eram pessoas que oravam, que buscavam a face de Deus, que andavam com Deus, que tinham prazer em ter comunhão com Deus e conheciam o Senhor. E em consequência disso, o Espírito de Deus os enchia de tal maneira que eles ficavam plenos, cheios do poder de Deus, da unção de Deus. A graça de Deus, o amor transbordava das suas vidas e eles eram usados por Deus poderosamente. Deus os usava como instrumentos de uma maneira poderosa para salvar vidas, para converter pessoas, para curar, para libertar, para fazer milagres, para fazer coisas lindas. Mas isso porque eram pessoas que andavam com Deus, que buscavam a Deus, buscavam a face de Deus. Então a vida de oração é fundamental. Se você não orar, você não vai ter comunhão com Deus, você não vai ter poder de Deus na sua vida. Se você orar pouco, você vai ter pouco. Se você orar muito, você vai ter muito. Busque mais conhecer a Deus. Deus quer se revelar a você. Deus quer andar contigo. Deus quer que você o conheça. Deus quer que você ande com Ele. Então busque ter uma vida de oração. Isso é fundamental na vida de um cristão. Não tem como eu dizer que sou cristão se eu não oro. Se eu não tenho prazer nisso, em falar com Deus. É nessa comunhão com Deus que eu recebo de Deus a vida, a capacidade para continuar, para perseverar até o fim. É quando eu estou ali ligado com o Senhor, ligado com Ele, andando na presença dEle. E queridos, a oração não é para ser uma coisa penosa, uma coisa difícil, um fardo, não. Isso pode até parecer que é assim quando você está andando na carne, quando você está andando no pecado. Mas comece a se voltar para Deus, mesmo com dificuldade. Diga para Deus: Senhor, eu quero vencer essa barreira. Como cristão que eu sou, eu quero ser um homem de oração. Eu quero viver na Tua presença. E aí você começa a orar, mesmo com dificuldade. Comece a falar com Deus. Você vai ver que o Espírito de Deus vai te ajudar.
Você vai vencer essa barreira levantada pela carne, pela sua natureza. E de repente, como eu disse, você vai começar a transbordar do Espírito, a vida de Deus vai fluir. E a oração não vai ser mais um fardo, não vai ser mais algo penoso, trabalhoso, não, vai ser um prazer. E você vai ver a sua vida sendo transformada. Você vai ver você crescendo, você mudando, você sendo usado por Deus com poder para fazer a diferença na história, para fazer a diferença na vida das pessoas que te rodeiam. Então, querido, seja como esses irmãos aqui na igreja, em Atos dos Apóstolos, onde está registrado isso, a igreja no começo era assim. Uma igreja que orava, perseveravam em oração, todos os dias buscando a face de Deus. Viva dessa maneira, porque assim vive um cristão. Essa é a característica de um verdadeiro cristão. Viva assim e você vai ver o quanto Deus vai te abençoar, o quanto a sua vida vai mudar. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e que Deus faça você descobrir a maravilha que é orar, falar com Deus, andar na presença de Deus. E se você é um cristão, eu tenho certeza que o Espírito de Deus está te incomodando a praticar isso, a viver isso. Então atenda a voz do Espírito. E se você não vive assim, se você não tem prazer nisso, talvez você não seja um cristão. Se converta, se arrependa, porque Deus, Ele quer andar contigo, Ele quer ser teu amigo, Ele quer que você o conheça, Ele quer que você tenha comunhão com Ele. E isso só é possível para quem é cristão, para quem reconhece o senhorio de Cristo na sua vida, para quem se converte, para quem se arrepende, para quem entrega a vida a Jesus e reconhece-o como seu Senhor e o seu Salvador. E aí você vai passar a andar com Deus. E eu digo para você, não existe coisa mais maravilhosa nessa vida do que andar em comunhão com Deus. Todo o propósito de Deus para o homem se resume nisso, em ter comunhão com Ele. Nós vivemos hoje isso aqui através da oração, da leitura da palavra, da adoração, do serviço. E um dia, quando nós estivermos no céu com Deus na eternidade, nós estaremos vivendo em comunhão profunda com Ele para sempre. Então comece a praticar isso já aqui. Deus já quer que você viva isso aqui. Deus já tem isso para você aqui. Então que Deus nos abençoe, nos ajude a viver assim. Porque essa é a vontade dEle para nós, para cada pessoa. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.